Boa tarde a todos. De acordo com o artigo 124 do Regimento Interno, havendo número legal declaro aberta a sessão plenária, inicio indagando aos senhores conselheiros se há alguma anotação, algum registro a ser feito em relação à ata da sessão plenária anterior, que foi previamente distribuída obviamente de Vossas Excelências. Não havemos, estando todos de acordo, ela está aprovada. Peço que a Secretaria das Sessões realize o sorteio dos processos, que se encontram para distribuição nesta data. Lembro que o conselheiro Rodrigo Melo do Nascimento encontra-se em gozo de férias regulamentares, por essa razão não participa do sorteio. Não havendo nenhum pedido de preferência, nem de prioridade para acompanhar relatos de processos, eu convido pela ordem a relatar o conselheiro Marcelo Vendir Maia. Senhores conselheiros, senhor procurador-geral, presidente, inicialmente gostaria de submeter a plenária duas tutelas provisórias aqui concedidas. A primeira é referente ao processo 236-577-2019, foi tutela concedida no dia 2 de outubro, que diz respeito à representação formulada em face de possíveis irregularidades na tomada de preços 8 de 2019 da Prefeitura do município de Cabo Frio, que tem objeto de reforma do ginásio poliesportivo, pelo valor estimado na ordem de R$ 1.400.000. Eu verifico que a cláusula que incidiu na habilitação da representante a contraria à jurisprudência desta Corte ao cumular a prestação de garantia de proposta, que deveria ser prestada em fato em ato anterior à realização do certame, com a apresentação de capital social mínimo ou patrimônio líquido mínimo. Diante dos indícios de irregularidade da iminência de celebração do contrato, eu entendi presentes o fundo de boniúris e o boniúris embora para a concessão da tutela, para a suspensão da tomada de preços no estado em que se encontra, caso ainda não tenha sido celebrado o contrato. Conselheiro André, conselheiro Cristiano, referendo a cautelar? Referendo. Então está referendada por unanimidade pelo plenário. E a próxima é uma tutela que eu concedi ontem, no processo 237-335-2019, referente à representação em face de possíveis irregularidades no ditado de pregão presencial número 78 de 2019 da Prefeitura Municipal de Macaé, que tem por objeto a prestação de serviços de transporte terrestre de alunos no valor total estimado da ordem de R$ 18.394.000. A sessão de julgamento estava agendada para hoje. Eu verifiquei que o instrumento convocatório contém previsão de prazo decadencial para que o contratado exerça seu direito a reajuste, o que não se amolda à jurisprudência desta Corte. Observei também que o termo de referência à cláusula vaga contra a disponibilidade dos veículos que compromete a análise dos custos pelos licitantes. Com isso, diante de tais falhas da data agendada para o certame, entendi por bem definir tutela provisória para diálogo. Conselheiro André, conselheiro Cristiano, de acordo com a cautelar? De acordo. De acordo. Então está referendada. Prosseguindo, iniciando a minha pauta, eu vou submeter um processo de evolução com voto revisor, que é da autoria da conselheira Andréia. Trata-se de uma aposentadoria concedida pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda em favor da senhora Mônica Salles Mascarenhas Silva. A excelentíssima conselheira relatora, em sessão de 31 de julho deste ano, apresentou voto que considera ilegal a incorporação de cargo em comissão no momento da aposentadoria. Contudo, a relatora se manifesta pelo registro em caso do ato concessório em razão da segurança jurídica, considerando o tempo decorrido desde seu afastamento, a boa-fé da aposentada e sua idade avançada. Com a devida vênia, eu entendo que a aplicação da segurança jurídica em exame deve se dar com cautela, a fim de não comprometer a sustentabilidade dos regimes de previdência ou permitir a perpetuação de situações ilegais. Nesse sentido, eu me alinho ao entendimento do Tribunal de Contas da União, que consigna que a aplicação do princípio da segurança jurídica para fins de manutenção excepcional dos efeitos financeiros dos atos de concessão ilegais deve cingir-se àquelas hipóteses em que for irreversível a situação fática do interessado ou insuportável o prejuízo ali causado, relacionados em regra. Primeiro, quando tem possibilidade de reversão do servidor à atividade para complementar o tempo de serviço considerado legal, ou a supressão dos meios de subsistência condigna,
ao estado de saúde do beneficiário ou absoluta impossibilidade de preenchimento de algum requisito legal para a aposentadoria. No caso em comento, a interessada possui atualmente 66 anos, não há notícias de que está cometida de doença grave, tampouco comprovação de que a supressão da parcela legal, que correspondia a 17% dos proventos à época da concessão, é capaz de comprometer sua subsistência condigna. Dessa forma, eu voto pela recusa do registro por comunicação. Conselheira Andréia, relatora da matéria, deseja se pronunciar? Senhor presidente, na verdade, o grande questionamento é com relação à idade, né, da beneficiária, porque o processo ele ficou realmente paralisado durante 7 anos e eu, para atender a jurisprudência tanto aqui da Casa como do Tribunal de Contas, considerei que a idade de 66 anos seria uma idade já de uma pessoa considerada idosa e que, portanto, mereceria o registro em causa. Mas eu confesso que eu preciso pensar um pouco mais, até por conta do que o conselheiro Marcelo Verdinho trouxe como justificativa, no sentido de que até que ponto uma idade de 66 anos para uma aposentadoria pode ser considerado algo excepcional ou não, porque, afinal de contas, as pessoas se aposentam, em regra, após os 60 anos. Então, eu preciso refletir um pouco mais sobre isso, eu vou pedir uma sessão e eu trago na semana que vem. Pois não, então, o julgamento fica suspenso em decorrência do pedido de sessão formulado pela conselheira relatora. Peço que a Secretaria das Sessões faça encaminhar os autos ao gabinete. Sua Excelência. Prosseguindo, senhor presidente, pauta especial, tem 2 processos. O primeiro deles é um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Pérez Ferreira de Oliveira Paulo em auditoria realizada no município de Itaperuana. O recurso foi conhecido em sessão de 28 de novembro de 2013 e se encontrava sobrestado até a última decisão plenária proferida em 22 de novembro de 2018. Considerando a necessidade que o recurso seja analisado à luz das decisões prolatadas desse interregno, eu voto por diligência interna. Há alguma diligência? Sem diligência. Aprovado. E o segundo processo desta pauta é um outro recurso de consideração interposto pelo senhor Euclides Bueno Neto, em face de decisão do julgo legal ao contrato 49 de 2011 da Fundação Municipal de Saúde de Niterói, aplicou o multa recorrente e determinou a instalação de trabalho de conta especial. O recorrente apresentou argumentos e documentos suficientes para comprovar que a pesquisa de mercado realizada foi coerente com as contratações de outros órgãos públicos. Nesse sentido, de acordo com o constitutivo com o parecer do Ministério Público, eu voto pelo conhecimento, provimento do recurso, com o cancelamento da multa aplicada e o conhecimento do contrato, comunicação recorrente e encaminhamento. Há alguma divergência? Sem diligência. Aprovado. Prossigo em rede sumária com 12 processos. Inicio com a representação em relação a supostas irregularidades cometidas pelo DETRO no cancelamento de licitação na modalidade pregão, número 5 de 2018, que tinha por objeto a prestação de serviços de fornecimento de soluções tecnológicas de computação móvel. Eu entendo que há necessidade de maiores esclarecimentos do gestor acerca das razões que motivaram a decisão administrativa de anulação, principalmente porque não houve indicação de ilegalidade e demandar a atuação corretiva do administrador. Voto por notificação para defesa e expedição de ofício. Há divergência? Sem diligência. Está aprovado o voto. Prossigo com o edital de concorrência número 4 de 2019 da Prefeitura do município de Quissamã, no objeto da prestação de serviços relacionados a resíduos sólidos e limpeza de conservação urbanas. O valor global chamado da ordem de R$ 7 milhões para a execução de serviços. A sessão de julgamento foi realizada em 1º de julho de 2019 e a licitação está atualmente suspensa. São necessários ainda diversos ajustes do instrumento convocatório, razão pela qual seria acertar e pedir comunicação jurisdicionada. Eu discordo, contudo, da notificação sugerida pelas instâncias técnicas, na medida em que restou comprovado que o jurisdicionado não deixou de cumprir a decisão desta Corte, na medida em que apenas foi cientificado de decisão de suspensão do certame após a sessão de julgamento. Voto, portanto, por comunicação e desapensação. Estão todos de acordo? De acordo. Aprovado. Prossigo com o edital de concorrência pública número 4 de 2018 da Secretaria de Estado de Obras e Habitação, CEOBRAS, atual Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras, CINFRA.
Objeto é obras de contenção e drenagem no município de Nova Friburgo, prazo de 360 dias, valor chamado a ordem de 11 milhões de reais. O histórico já foi conhecido, contudo, verifico que houve substanciais alterações no instrumento convocatório após a decisão desta Corte, inclusive, em especial, no tocante à composição do preço, o que demanda esclarecimentos por parte do jurisdicionado. Voto, portanto, por ciência ao plenário, por determinação à SSE, a fim de que providencie com urgência ao etívoco do jurisdicionado, franqueando-lhe o prazo de 2 dias úteis para a manifestação e posterior remessa à SGA. Estão todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em seguida, uma representação deflagrada por gerente de agência do INSS, com notícia de possível acumulação irregular de cargos por servidor no âmbito dos poderes legislativo e executivo do município de Teresópolis. Diante do fato de que o termo da acumulação irregular ocorreu há mais de 10 anos, eu voto pela procedência de petição de ofício e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Prosseguindo, mais uma representação em relação a possíveis irregularidades cometidas na condução do pregão eletrônico número 38 de 2019, deflagrada pela Prefeitura do município de Barra Mansa, que tem por objeto a aquisição de inseticidas e raticidas, no valor total estimado de R$ 33 mil aproximadamente. Diante dos esclarecimentos prestados pelo judicionado, verifica-se improcedência da representação, na medida em que o representante foi afastado do certame por não haver apresentado alvará sanitário exigido pela legislação. Voto, portanto, pelo acolhimento das razões de defesa, improcedência, ciência ao plenário, expedição de ofício e arquivamento. Como votam? Concordo. Aprovado. Prossigo com o edital de pregão presencial número 3 de 2017 da Prefeitura do município de Magé, de objeto é o registro de preço para aquisição de materiais de papelaria. O valor total chamado da ordem de R$ 645 mil. Foi formulado pedido de parcelamento da multa aplicada em razão do descumprimento da determinação desta Corte, motivo pelo qual eu voto pelo deferimento. Estão de acordo? De acordo. Aprovado. Seguido o edital de concorrência número 17 de 2019 da Autarquia Municipal de Serviços e Obras de Maricá, SOMAR, cujo objeto é a execução de serviços de macro-drenagem e pavimentação pelo prazo de 10 meses, valor chamado a ordem de R$ 11.600.000. É a segunda submissão ao julgamento e ainda são necessários ajustes do instrumento convocatório, voto por comunicação e recomendação. Há divergência? Sem divergência. Aprovado. Prosseguindo, mais o edital de pregão presencial número 6 de 2019 da Empresa Pública de Transporte de Maricá, cujo objeto é o registro de preço para aquisição de midi-ônibus. Valor global chamado a ordem de R$ 11.500.000. É também a segunda submissão plenária e são necessárias correções, voto por comunicação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Prosseguindo com uma representação em relação a possíveis irregularidades contidas no edital de pregão presencial número 53 de 2019 da Prefeitura do município de Angra dos Reis, tem por objeto o registro de preços para aquisição de inseticidas, raticidas e telas de caixa d'água. Entendo que se faz necessário instar o judicionado a fim de que apresente esclarecimentos quanto aos fatos representados, o voto é por conhecimento, comunicação e expedição de ofício. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, mais uma representação em face de supostas irregularidades contidas no edital de pregão presencial número 58 de 2018, deflagrado pela Prefeitura do município de Saquarema, cujo objeto é o registro de preços para serviços relacionados a eventos e shows. Entendo que deve ser oportunizado ao judicionado a apresentação de justificativos, voto por conhecimento, sobrestamento, comunicação, determinações e ciência. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em seguida, o edital de pregão presencial número 37 de 2015, do município de Arraial do Cabo, cujo objeto é o registro de preços para prestação de serviços de pavimentação. O valor é chamado da ordem de R$ 11.100.000. O certame foi revogado, o voto é por ciência ao plenário e comunicação para recolhimento do saldo devedor relativo à multa anteriormente aplicada. Estão todos de acordo? De acordo. Aprovado. E finalizando a pauta de regime sumário, uma representação em relação a possíveis irregularidades contidas no edital de concorrência pública número 5 de 2019, deflagrado pelo município de Seropédica, que tem por objeto a realização de obras de pavimentação e construção de redes de drenagem. Verifico que assiste razão ao representante no tocante à necessidade de se permitir a participação de sociedades em recuperação. O voto
voto, portanto, por conhecimento, por procedência, ciência ao plenário, comunicação, determinações e expedição de ofício. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Em falta de nota complementar, relataria processo. Trata-se de uma auditoria governamental instrumentalizada por inspeção especial, realizada na AERJ, com o intuito de verificar a existência de pagamento de aposentadorias assegurados já falecidos desde o ano 2005. Foi identificado como problema central a ineficácia do controle dos cadastramentos e recadastramentos de inativos e em decisões pretéritas, esta posta da iniciativa a diversas frentes de investigação dos demais órgãos de controle, como a Polícia Civil deste Estado e o Ministério Público Estadual, com informações dos autos da instalação de inquéritos policial e civil. Contudo, não há notícias atuais sobre o andamento de tais processos, sobretudo a respeito da responsabilização quanto ao dano erário apurado na auditoria, tendo, portanto, por solicitar tais informações. O voto é pela ciência ao plenário, expedição de ofício, comunicação e determinação. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. E em pauta de informações reservadas, já tem 2 processos. Primeiro, trata-se de uma denúncia com narrativa de prática de supostas irregularidades do pregão presencial número 25 de 2007 e do contrato dele decorrente, celebrado entre o município de Armação de Búzios e a sociedade empresária Rodando Legal Serviços e Transporte Rodoviário Limitada, para a prestação de serviços de remoção de veículos, implantação, operação, gerenciamento de sistema de depósito e leilão de veículos apreendidos. E tendo por expedir a comunicação jurisdicionada, a fim de que apresente esclarecimentos quanto às fases denunciadas, voto por comunicação. Estão todos de acordo? De acordo. Aprovado. E por fim, uma peça subscrita por vereador do município de Bom Jesus Tabapuana, em que narra supostas irregularidades na contratação, via dispensa de licitação, do Instituto Brasileiro de Administração Municipal para a realização de concurso público para a Prefeitura. Eu entendo que o expediente, por sua natureza jurídica de representação, e se faz necessário estar jurisdicionado se manifestar contra as alegações do representante. O voto, portanto, é como recepção, como representação, levantamento de caráter sigiloso, conhecimento, comunicação, expedição de ofício e determinação. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Por isso, senhora Presidente, termino minha pauta por último, vou falar a Vossa Excelência. Obrigada, conselheiro Marcelo. Conselheiro André tem a palavra para relatar a sua pauta. Senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, inicialmente eu trago para referendo do plenário decisão proferida por mim em 4 de outubro de 2019, no processo 236797, dígito 0 de 2019. Trata-se de uma representação em face do edital de pregão presencial número 41 de 2019, da Prefeitura de Mesquita, tendo por objeto a contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados com indicação exclusiva de mão de obra. Em um juízo sumário, o objeto da pretensa contratação não se encontra em consonância com o ordenamento jurídico, que veda a caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de mão de obra. E ainda, tendo em vista que o certame se encontrava agendado para 1º de outubro de 2019, eu decidi pelo deferimento da medida cautelar referente à suspensão do certame e por determinações da SGE. Estão. Conselheiro Marcelo, conselheiro Cristiano, ambos referendo a cautelar? Referendo. Está referendada, portanto, por unanimidade. A seguir, eu procedo a retirada de um processo da pauta ordinária complementar e trago a seguir o processo 203.613, dígito 3 de 2015, devolvo esse processo sem apresentação de voto revisor. Pois não, trata-se de processo de relatoria do conselheiro Marcelo. Conselheiro Cristiano. Vossa Excelência traz sem voto revisor, apenas voto então do conselheiro Cristiano. Conselheiro Marcelo, deseja se pronunciar? Conselheiro Cristiano? Não, mantém seu voto. Conselheiro Marcelo, está de acordo? Então, o voto do conselheiro Cristiano está aprovado. Em pauta especial, eu trago 296 processos. Primeiro, recurso de reconsideração contra a decisão que declarou ilegal o termo de convênio celebrado entre o município de Angra e o Centro de Educação Infantil Santa Rita, e também aplicou multa à recorrente.
No que tange a tempestividade do recurso, eu considero adequado o entendimento proferido pela instância técnica de que a oposição dos embargos de declaração, apesar do seu não conhecimento, interrompeu o prazo para a interposição do presente recurso de reconsideração, sendo este, portanto, tempestivo. Sendo assim, eu conheço do recurso e, quanto ao mérito, a recorrente argumenta, a meu ver, com acerto, que a sua penalização no presente feito, ela conflita com o decidido por esta Corte no processo 205.405, dígito 6 de 2014, em que o plenário decidiu pela legalidade de outro convênio celebrado pela municipalidade com a mesma entidade privada, e naquele feito, a questão acerca do não encaminhamento dos balancetes, demonstrando as outras fontes de receita da entidade subvencionada, ela foi superada, sendo expedida determinação para correção em futuros casos. Ocorre que o convênio, ora em análise, ele foi firmado em data anterior, mostrando-se de fato incoerente, a meu ver, a penalização da recorrente neste processo. Sendo assim, eu voto pelo conhecimento, pelo provimento do recurso, comunicação e arquivamento. Estão de acordo? De acordo. Aprovado. Aceita são dois recursos apresentados contra a emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas do ex-chefe do Poder Executivo de Iguaba Grande e contra a decisão pela irregularidade das contas da responsável pela tesouraria, exercício de 2013. No que tange ao recurso apresentado pela ex-prefeita, entendo pelo seu conhecimento parcial, apenas no que tange à resignação contra a penalidade pecuniária, pois quanto à emissão de parecer prévio, não cabe recurso com base em expressa vedação constante do artigo 86, parágrafo 2º do Regimento Interno. Em relação ao mérito, entendo que, diante do entendimento proferido pelo Supremo, nos autos do recurso extraordinário 848-826, uma vez que a finalidade do processo não é julgar as contas, não cabe, de igual modo, perquirir a responsabilidade do gestor para fins de aplicação de sanções contidas no artigo 63 da Lei Orgânica. Desta forma, eu dou parcial provimento ao recurso, a fim de afastar a penalidade pecuniária imputada. Quanto ao recurso apresentado pela ex-tesoureira, entendo que os argumentos apresentados foram insuficientes para afastar tanto o julgamento pela irregularidade das contas quanto a aplicação de multa. E eu voto, portanto, pelo conhecimento parcial, provimento parcial, comunicação, conhecimento, não provimento e expedição de ofício. Senhora Presidente, eu gostaria só de alertar os conselheiros que eu acredito que nós não tenhamos ainda deliberado sobre essa matéria, sobre a possibilidade de se aplicar uma sanção, em um parecer de contas de gestão. Então, o meu entendimento é que é pela impossibilidade, mas é uma matéria, a meu ver, que não foi deliberada ainda por nós. Conselheiro Cristiano, conselheiro Marcelo. Eu acompanho o relator. Com o relator? Então está aprovado. A seguir, trata-se de impugnação apresentada por aposentadoria em face do não provimento de recurso de reconsideração interposto contra a decisão que recusou o registro de ato concessório de aposentadoria. Tendo em vista a mudança de entendimento desta Corte quanto à legalidade das diversas parcelas concedidas pelo município de São Gonçalo, entendo que a medida mais adequada a ser adotada seja a recepção da peça como recurso de revisão e seu conhecimento em caso em homenagem ao princípio da isonomia. Quanto ao mérito, eu considero não ser possível, neste momento, o registro do ato em face da necessidade de reabertura da fase instrutória, a fim de que o corpo instrutivo reanalise o feito à luz do novo entendimento do plenário sobre o tema. Assim, eu apresento o voto pela recepção como recurso de revisão, pelo conhecimento em caso, pelo provimento parcial, pela comunicação e encaminhamento ao NDG. Conselheiro Marcelo, conselheiro Cristiano, estão de acordo? Senhora Presidente, eu peço bem a relatora o tipo de vista desse processo. Conselheiro Cristiano aguarda. Então, visto o conselho do conselheiro Marcelo Virgínia Maia. A seguir, um recurso de reconsideração contra a decisão que declarou a ilegalidade de contrato celebrado pelo município de Paracambi.
A alegação dos gestores de que os preços superiores aos referenciais decorrerem da distância entre o município e o polo de distribuição, ela não merece prosperar, e desta forma eu voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e arquivamento. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. A seguir, uma prestação de contas de convênio celebrada entre a SUDERJ e a Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro. Submeto à apreciação plenária recurso de reconsideração manejado contra a decisão pela irregularidade das contas, bem como com a aplicação de multa. Os argumentos do recorrente no sentido de que a decisão atacada conflita com as proferidas em outros processos, ela não merece acolhida. A situação posta nos autos evidencia o reiterado descontrole da SUDERJ em relação à fiscalização que deveria ser exercida sobre os convênios celebrados. Desta forma, eu apresento voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. A seguir, recursos de reconsideração, ou melhor, a prestação de contas por execução do convênio com relação à SUDERJ, que o recorrente ele traz alegações semelhantes à do processo que acabei de relatar, e sendo assim eu apresento voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Como votam? Com relatório. Aprovado. Um recurso de reconsideração contra a decisão plenária que aplicou multa ao recorrente neste processo que versa sobre relatório de auditoria governamental, que materializa achados de inspeção ordinária realizada na Prefeitura Municipal de Cordeiro. As razões recursais e a documentação encaminhada, notadamente a cópia da relação dos professores e as portarias fiscais nos exercícios 2015 e 2016, elas não se relacionam diretamente com as irregularidades identificadas. Sendo assim, eu voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Estão de acordo? De acordo. Aprovado. A seguir, relatarei em conjunto os processos referentes aos votos número 8 a 290. Recurso de reconsideração contra a decisão plenária que recusou o registro dos contratos de trabalho por prazo determinado, firmados pela Prefeitura Municipal de Paraty no ano de 2016. Eu reputo inconsistentes as alegações do recorrente, no sentido de que o valor da multa aplicada seria desproporcional e que já que não teria atuado com a fé ou dolo. Apresento o voto, portanto, pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Como votam? Com relator. Aprovado. Uma representação com pedido de liminar formulada por sociedade empresária em relação a possíveis irregularidades cometidas pela Comissão de Licitação do Departamento de Estradas de Rodagem no curso da licitação por tomada de preço número 16 de 2016. Foi interposto um recurso de reconsideração contra a decisão que aplicou multa ao olhar recorrente. Em sua peça recursal, o responsável não logrou êxito em justificar o longo período de 9 meses que levou para cumprir a determinação desta Corte. Sendo assim, eu voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e arquivamento. Como votam? Com relator. Aprovado. A seguir, eu vou relatar em conjunto os processos relativos aos votos do número 292 a 295. São todos prestações de contas de ordenadores de despesas de municípios e exercícios diversos, em que nos 4 processos, eu apresento voto para emissão de parecer prévio favorável e regularidade das contas com quitação plena. Como votam? Com relator. Aprovado. Por último, nesta pauta, uma prestação de contas de ordenador de despesa da Prefeitura de Comendador Levi Gasparian, em que apresento voto para emissão de parecer prévio favorável, regularidade das contas com ressalva, determinação e quitação. Como votam? Com relator. Aprovado. Em rito sumário, trago 10 processos. Primeiro, o edital de pregão eletrônico número 31 de 2018 da Prefeitura de São Gonçalo, que tem por objeto a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos. Em face do não atendimento à decisão monocrática anterior, eu apresento voto pela notificação e comunicação. Como votam? Com relator. Aprovado.
Uma representação em face do edital de pregão presencial número 22/2019, da Prefeitura Municipal do Carmo, tendo por objeto a contratação de empresa para a realização de serviços de limpeza urbana. Em face de ainda haver a necessidade de saneamento, eu apresento o voto para ciência ordinária, comunicação e expedição de ofício. Estão todos de acordo? Já de acordo. Aprovado. Representação interposta em face do edital de pregão presencial número 16/2019, da Prefeitura de Japeri, que tem por objeto a prestação de serviços de implantação e manutenção do sistema de iluminação pública. Observo que foram atendidas quase que integralmente as determinações anteriores, mas ainda há necessidade de alguns ajustes, motivo pelo qual eu voto pela ciência ordinária, revogação da tutela provisória, procedência parcial, comunicação, determinações, expedição de ofício e arquivamento. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Uma representação em face do edital de pregão presencial número 22/2019, da Prefeitura de Carmo, em que já relatei uma representação em face deste mesmo edital, e aqui eu voto pela ciência ordinária, procedência parcial e expedição de ofício. Como voto? Com o relator. Aprovado. Representação em face do edital de concorrência pública número 23/2019, da Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá, Somar, tendo por objeto a construção de calçadas. Em face da constatação da identidade de impropriedade deste edital e daquelas verificadas no processo 218.846 de 7/2019, eu apresento o voto pela ciência ordinária, conhecimento, manutenção da tutela provisória, sobrestamento, comunicação, apensação e expedição de ofício. Como voto? Com o relator. Aprovado. Outra representação em face do edital de pregão presencial número 22/2019, da Prefeitura de Carmo, em que apresento o voto pela ciência ordinária, procedência parcial, expedição de ofício e anexação. Como voto? Com o relator. Aprovado. O edital de concorrência pública número 1/2019, da Prefeitura de Valença, que tem por objeto a concessão da prestação de serviços de transporte público coletivo urbano de passageiros. Em face da necessidade de saneamento, eu voto por comunicação. Estão de acordo? De acordo. Aprovado. Uma representação em face do edital que acabei de relatar, referente ao município de Valença, em que apresento voto pelo conhecimento, procedência parcial, expedição de ofício e anexação. Estão de acordo? De acordo. Aprovado. O edital de pregão eletrônico número 61/2019, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, tendo por objeto a prestação de serviços de impressão corporativa. Em face do atendimento à comunicação anterior desta Corte, inclusive com a remessa dos esclarecimentos e a realização de retificações no edital, eu apresento o voto para a ciência ordinária, conhecimento, comunicação e arquivamento. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Mais uma representação em face do edital de pregão presencial número 22/2019, da Prefeitura de Carmo, em que voto pela ciência ordinária, conhecimento, procedência, expedição de ofício e anexação. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Em pauta ordinária complementar, eu trago 14 processos. Relatarei em conjunto os processos diferentes aos votos número 1 e 2. A tomada de contas especial instaurada pela Prefeitura de São João da Barra, determinada nos autos do processo 240.084/3 de 2010. Submeto à apreciação plenária o exame de embargos de declaração oposto pelo ex-prefeito contra a decisão que aplicou multa ao responsável, bem como a documentação encaminhada pelo então titular do Poder Executivo local em resposta à determinação a ele dirigida, para encaminhamento da conclusão da comissão de sindicância instaurada para apurar o extravio de documentos. No que tange aos embargos, o recorrente sustenta que a decisão pela imputação de multa não esclareceu se o ato praticado se deu com dolo ou culpa. À luz da jurisprudência do TCU sobre o tema, não há processo administrativo sancionador, uma tipificação estrita como no direito penal, mostrando-se a fundamentação constante do julgado recorrido suficiente a justificar a penalidade pecuniária aplicada. Quanto aos documentos encaminhados relacionados à sindicância, verifico que a comissão não logrou êxito em localizar os documentos extraviados, notadamente em face do grande lapso temporal entre a celebração do contrato em 2005 e a determinação para a instalação de tomada de contas que só ocorreu em 2015. Sendo assim, eu apresento o voto pela ciência ordinária, trancamento das contas, ciência, comunicação
comunicação, conhecimento, não provimento e anexação. Como voto? Com relator. Aprovado. A seguir, uma consulta formulada pelo presidente da Câmara de Vereadores de Cabo Frio, com o objetivo de esclarecer dúvidas acerca da interpretação acertada ao artigo 19 do ADCT da Constituição da República, em que apresenta as seguintes respostas ao consulente. Primeira, os servidores que ingressaram na administração pública antes da promulgação da Constituição da República de 88, sem concurso público, não podem ser considerados servidores efetivos, ainda que estabilizados, excepcionalmente, nas condições contidas no artigo 19 do ADCT. Segundo, a extinção do cargo de servidor público que ingressou na administração pública sem concurso público antes da Constituição de 88 não possibilita a redistribuição, enquadramento, transferência, o aproveitamento, a equiparação ou qualquer outra forma de provimento derivado em cargos efetivos para quaisquer fins, inclusive de reajuste de sua remuneração. Contudo, mediante lei específica de iniciativa do chefe do Poder Legislativo local, podem ser concedidas aos servidores da Câmara de Vereadores vantagens estipendiais concedidas aos servidores públicos efetivos, como sucede com a Câmara dos Deputados e com o Senado Federal, respectivamente previsto no artigo 51, inciso 4 e 52, e inciso 13 da Lei Maior. Sendo assim, eu apresento o voto pelo conhecimento, expedição de ofício, recomendação e arquivamento. Há alguma divergência? Sem divergência. A seguir, uma consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Itaboraí, com o objetivo de esclarecer dúvidas acerca da possibilidade de concessão de auxílios aos servidores, em que eu apresento as seguintes respostas. Primeira, o Poder Legislativo Municipal poderá instituir o auxílio alimentação, o auxílio transporte, o auxílio creche a seus servidores, desde que haja disponibilidade orçamentária, bem como prévia lei autorizativa, lei em sentido formal. Segunda, o chefe do Poder Legislativo Municipal ele possui iniciativa de leis acerca da instituição dos auxílios aos seus servidores, em virtude dos princípios do Pacto Federativo, autonomia municipal e separação de poderes, assim como previsto nos artigos 51, inciso 4 e 52, inciso 13, ambos da Constituição Federal, e no artigo 85, inciso 2 da Lei Orgânica do Município de Itaboraí. Terceira, os valores do auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte devem ser fixados em consonância com os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da moralidade administrativa. 4. Os auxílios não se incorporam ao vencimento ou à remuneração do servidor para quaisquer efeitos, não sendo considerados no cálculo do 13º salário, terço de férias, nem na base de cálculo para a contribuição previdenciária. 5. Os auxílios, em vista de sua natureza indenizatória, não se submetem ao teto constitucional previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. 6. As despesas inerentes à concessão de auxílio alimentação, auxílio creche e vale transporte devem observância aos limites previstos no caput do artigo 29A da Constituição da República. E 7. Os benefícios em questão não se caracterizam como despesas com pessoal, consoante a orientação prevista no Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional. Sendo assim, eu voto pelo conhecimento, expedição de ofício, recomendação e arquivamento. Como votam? Com relator. Aprovado. A seguir, relatarei em conjunto os processos referentes aos votos números 5 e 6. Recursos de embargos de declaração em processo de auditoria governamental realizado na Prefeitura Municipal de Paraíba do Sul, em face de decisão que imputou sanção pecuniária ao recorrente. No que tange aos embargos, na medida em que o recorrente não arguiu nenhuma obscuridade, contradição ou omissão na decisão recorrida, visando apenas a rediscussão da matéria, eu apresento o voto pelo não conhecimento, comunicação, anexação, ciência e ciência plenária. Como votam? Com relator. Aprovado. A seguir, uma consulta subscrita pelo Controlador-Geral do Município de Angra dos Reis,
por meio da qual solicita desta Corte os esclarecimentos acerca da gestão dos recursos mínimos em ações e serviços públicos de saúde, em que apresenta as seguintes respostas. Primeira, em cumprimento ao disposto no artigo 2º, parágrafo único, combinado com os artigos 14 e 16, todos da Lei Complementar número 141 de 2012, as despesas com ações e serviços públicos de saúde devem ser financiadas com recursos movimentados exclusivamente por meio do Fundo de Saúde do ente público. E segunda, é possível que as despesas com ações e serviços públicos de saúde sejam executadas por unidades gestoras diversas do Fundo de Saúde mediante a descentralização dos créditos orçamentários, hipótese em que as dotações serão empregadas obrigatória e integralmente na consecução do objetivo previsto pelo programa de trabalho pertinente, respeitadas fielmente a classificação funcional e a estrutura programática. Sendo assim, eu apresento o voto pelo conhecimento, expedição de ofício, ciência e arquivamento. Com voto. Com a relatora. Aprovado. A seguir, uma representação interposta por vereador do município de Japeri em face do pregão presencial para registro de preço número 3, em que apresenta o voto pelo conhecimento, comunicação e expedição de ofício. Estão todos de acordo? De acordo. Aprovado. A seguir, recursos de embargo de declaração. São diversos recursos de embargo de declaração referente aos processos de votos número 10, 11, 12 e 13, e que em todos esses processos eu apresento o voto pelo conhecimento do recurso, não provimento e comunicação. Com voto. Com a relatora. Aprovado. A seguir, uma tomada de contas especial, em que também houve a oposição de recursos de embargo de declaração, em que apresento o voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e encaminhamento ao NDG. Com voto. Com a relatora. Aprovado. Por último, a consulta formulada pelo presidente da Câmara Municipal de Itaú-Caro, e em face de se tratar de caso concreto, eu apresento o voto pelo não conhecimento, expedição de ofício e arquivamento. Com voto. Com a relatora. Aprovado. Em pauta ordinária, informações reservadas, eu trago 7 processos. Primeiro, uma denúncia formulada por cidadão em face de supostas irregularidades perpetradas pelo município de Petrópolis, no edital de chamamento público número 1 de 2016, em que voto pela ciência ordinária, notificação, determinação e ciência de decisão ao denunciante. Com voto. Com a relatora. Aprovado. Uma denúncia formulada por cidadão narrando possíveis irregularidades com relação à acumulação ilegal de cargos e que, em face da existência de ação civil pública de improbidade administrativa, eu voto pela ciência ordinária, manutenção do sobrestamento e expedição de ofício. Com voto. Com a relatora. Aprovado. Relatarei em conjunto os votos número 3 a 5. Denúncia em face de supostas irregularidades perpetradas pelo município de Belford Roxo na contratação de prestação de serviço de locação de veículos e equipamentos com combustível e motorista, que atenda a coleta de lixo daquela municipalidade, em que eu apresento o voto pelo conhecimento em procedência, ciência ordinária, ciência da decisão denunciante, determinação e arquivamento. Como votam? Com a relatora. Aprovado. A seguir, uma denúncia referente a possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura do município de Miguel Pereira, relacionadas ao condomínio industrial de Paz de Neime, em que apresento o voto pela manutenção do tratamento sigiloso e comunicação. Estão de acordo? De acordo. Aprovado. Uma denúncia em face de supostas irregularidades constantes do edital de concorrência número 4 de 2016 da Fundação Departamento de Estágio de Rodagens, o DER, em que apresento o voto pela ciência ordinária, acolhimento das razões de defesa, modificação e expedição de ofício. Como votam? Com a relatora. Aprovado. Senhora Presidente, encerrando a pauta, agradeço e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, conselheira Andréia. Conselheiro Cristiano, boas-vindas após seu período de férias. Um prazer tê-lo novamente aqui conosco com o ponto plenário. Você encerrado, então, para relatar a sua pauta. Obrigado pelas suas palavras. Boa tarde, senhores conselheiros e procurador do Ministério Público Especial. Inicio pela pauta especial, na qual relatarei 16 processos. Nos 2 primeiros processos, meus votos estão parcialmente de acordo com o Constitutivo, com parecer do Ministério Público Especial,
O primeiro deles, um recurso de reconsideração interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Japeri, em face de decisão pela recusa do registro do ato concessório de aposentadoria e fixação de proventos em favor de Alba da Rosa Monteiro. Verifico que foi apostada a declaração assinada há pouco, onde a interessada declara que não acumulou cargo público até a data de sua aposentadoria. Assim sendo, entendo que deva ser provido o recurso. Voto pelo conhecimento, provimento, registro, comunicação e arquivamento. Todos de acordo? De De acordo. acordo. Aprovado. Em seguida, recurso de reconsideração interposto pela senhora Venina Justino Pereira, em face da decisão que recusou o registro de seus atos de aposentação. A recusa do registro se deu pelo entendimento do plenário à época, no sentido da ilegalidade do enquadramento provido pela Câmara Municipal de Niterói após a Constituição Federal de 88, com base na Resolução número 2174 de 1993. Ocorre que, em sede de recurso de revisão interposto pelo presidente da Câmara, foi declarada a nulidade da decisão que determinou a desconstituição dos atos de enquadramento efetuados após 5 de outubro de 88 e reconheceu a possibilidade de manutenção dos referidos atos com base no princípio da segurança jurídica. Desta forma, considero que a decisão pela recusa de registro tinha por fundamento exclusivamente a ilegalidade do enquadramento ocorrido há mais de 20 anos e que, como dito, esta Corte alterou seu entendimento e entendo que as razões apresentadas pela recorrente devam prosperar. Voto pelo conhecimento, provimento, registro em caso, comunicação e arquivamento. Como votam? Com o relator. Aprovado. No processo seguinte, meu voto está de acordo com o Constitutivo sem manifestação do MPE, por força do contido na Resolução número 2 de 2017. É um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, então secretário de Fazenda e Planejamento, visando a revisão da decisão que recusou o registro do ato de aposentadoria em favor de Leda Maria Garuti. Em detido o exame dos autos, verifico que o jurisdicionado encaminhou informações referentes à incorporação questionada na decisão anterior. No entanto, considerando a atual fase processual, o documento em análise deve ser recepcionado com recurso de reconsideração. Estou de acordo com a manifestação do Constitutivo que propõe o sobrestamento da análise de mérito do recurso até que a beneficiária seja cientificada da decisão proferida no presente processo. Neste sentido, voto pela recepção, conhecimento, sobrestamento, comunicação e retorno. Como votam? Com o relator. Relator. Aprovado. Nos 13 processos seguintes, meus votos estão de acordo com o Constitutivo com parecer do Ministério Público Especial. O primeiro deles é o recurso de revisão interposto pelo senhor João Luiz Martins Dias, em face de decisão que recusou o registro do ato de aposentadoria em favor de Valdir de Souza Neiva. Em sede recursal, constato que o recorrente apostou aos autos nova publicação do ato de fixação de proventos, sanando as irregularidades apuradas por esta Corte. Desta feita, voto pelo conhecimento, provimento, comunicação e remessa. Como votam? Com o relator. Aprovado. Em seguida, recurso de reconsideração interposto pela senhora Rosa Maria Ineco, em face de decisão plenária que recusou o registro do ato de aposentadoria e fixação dos proventos. A recusa do registro ocorreu pela ausência de amparo legal para a incorporação da parcela denominada gratificação de adicional de plantão, considerando que não fazia parte da remuneração do cargo efetivo da servidora. Analisando as razões recursais, não vislumbrei elemento algum que possa ensejar a reforma do decísio atacado. O fato de a servidora ter percebido a referida parcela por um período extenso não caracteriza como vantagem pessoal permanente, tampouco inerente ao cargo efetivo, salvo quando expressamente estabelecido por lei, o que não restou comprovado no caso. Sendo assim, voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Como votam? Com o relator. Aprovado. Mais um recurso de reconsideração interposto pela senhora Diva Maria Pires da Silva contra a decisão que recusou o registro de seus atos de aposentadoria por invalidez. Alinho-me ao entendimento manifestado pelo Constitutivo no sentido de que improcedem as razões recursais. Isto porque não se comprovou nesses autos a regular incorporação da parcela reclamada pela recorrente. Voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Outro recurso de reconsideração
reconsideração, dessa vez interposto pelo senhor Flávio Madalena Bravo, em face de decisão plenária que lhe aplicou multa no processo referente ao relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2016 da Prefeitura Municipal de Areal. O recorrente não traz aos autos elementos ou prova alguma que ensejem a modificação da decisão, em que pese que o senhor Flávio Madalena Bravo tenha assumido o Poder Executivo de Areal no terceiro quadrimestre de 2014, quando os gastos de pessoal atingiram 57,31% da receita corrente líquida, apenas ao final do exercício de 2016, as despesas com o pessoal do município se enquadraram nos limites legais, atingindo o valor de 53,06% da receita corrente líquida. Cumpre ainda destacar que o empenho do gestor em enquadrar os gastos com o pessoal do município aos limites legais foi considerado como uma circunstância atenuante, motivo pelo qual foi aplicada a multa equivalente a 20% dos seus vencimentos. No entanto, as ações de contenção de gastos adotadas pelo recorrente não foram suficientes para afastar a irregularidade detectada. Nesse sentido, voto pelo conhecimento, não provimento e comunicação. Como votam? Como relator. Aprovado. A seguir, um conjunto de 2 processos referentes a convênio e o seu termo aditivo, no qual foram interpostos recursos de reconsideração pelos senhores Raimundo de Souza e Ralfen do Carmo Teixeira, em face de decisão plenária que julgou ilegal o pacto firmado com a consequente aplicação de multa aos responsáveis. Conforme bem asseverou o corpo técnico, em nenhum momento da marcha processual foi apresentada a situação fática que justificasse a necessidade de complementariedade dos serviços do Sistema Único de Saúde através da iniciativa privada. Portanto, nos processos 8 e 9 desta pauta, voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e encaminhamento. Como votam? Como relator. Aprovado. Passando para o processo que recebeu o voto pelo 10, este é um recurso de reconsideração interposto pela senhora Magali Correia Nery de Aguiar contra a decisão que recusou o registro de ato de aposentação. A alegação de que a incorporação de parcela relativa do cargo em comissão CAI 10 encontraria amparo legal no artigo 1º da Lei 2.857/93 não merece prosperar. Isto porque o referido determina a integração da parcela apenas no momento da aposentadoria, o que é incompatível com o texto constitucional. Portanto, voto pelo conhecimento, não provimento, comunicação e recomendação. Como votam? Como relator. Aprovado. Em seguida, um contrato da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. Trato presente de processo de contrato celebrado entre o município de Duque de Caxias e o Instituto do Conhecimento, o ICOM, visando a prestação de serviços de levantamento dos valores devidos pelo município ao INSS, com prazo de vigência de 24 meses. O processo retorna ao plenário para apreciação de recursos de reconsideração interposto em face de decisão pela ilegalidade do contrato e aplicação de multa aos responsáveis, bem como para apreciação de embargos opostos em face de decisão que conheceu e não proveu o recurso de reconsideração. Quanto ao recurso de reconsideração interposto pelo senhor José Camilo Zito dos Santos Filho, constato que o mesmo se mostra intempestivo, portanto não será conhecido. No que se refere aos embargos opostos pelo senhor Francisco Alves Rangel, verifico que inexiste a contradição alegada. Na verdade, o embargante pretende, através de suas alegações, rediscutir o mérito da decisão embargada. Portanto, voto pelo não conhecimento do recurso de reconsideração, conhecimento, não provimento dos embargos e comunicação. Como votam? Como relator. Aprovado. Em seguida, recursos de reconsideração interpostos pelos senhores Márcio Augusto Leite Reston e Luiz Raimundo da Silva, contra a decisão que julgou as contas irregulares, imputou débito e aplicou multa aos recorrentes. O recurso interposto pelo senhor Márcio Augusto é intempestivo, razão pelo qual não será conhecido.
Já no que se refere ao segundo recurso, constato que o recorrente não trouxe qualquer argumento novo, limitando-se a reproduzir a argumentação apresentada em razões de defesa, as quais já foram devidamente rejeitadas por esta Corte. Voto pelo não conhecimento, conhecimento, não provimento, comunicação e encaminhamento. Como votam? Com relator. Relator. Aprovado. A seguir, um processo que trata de promoção objetivando o envio de processos a esta Corte de Contas, que retorna ao plenário para apreciação das razões apresentadas pelo senhor Elderson Ferreira da Silva, prefeito do município de Volta Redonda, à época dos fatos. Dado o momento processual em que se encontra o processo, estou de acordo com o corpo instrutivo que sugere a recepção da referida peça como recurso de reconsideração. No mérito, o recurso merece provimento, tendo em vista que o recorrente logrou êxito em demonstrar as medidas adotadas no sentido de sanear as falhas administrativas apuradas pelo tribunal. Portanto, voto pela recepção como recurso de reconsideração, conhecimento, provimento e comunicação. Há alguma divergência? Sem Sem divergência. Aprovado. Mais um recurso de reconsideração interposto pela senhora Maria Elizabeth Gomes da Silva Silveira, em face de decisão plenária pela recusa do registro do ato concessório de aposentadoria e respectiva fixação de proventos. A recusa do registro do ato ocorreu em a recusa do registro do ato ocorreu em razão de não constar nos autos de forma clara o exato período de percepção do cargo em comissão, símbolo DE3. No entanto, ao analisar a ficha financeira anexada, verifico que foram realizados pagamentos referentes à função gratificada DE3 nos anos de 1993 e 1994, que totalizaram os 15 meses questionados. Sendo assim, voto pela recepção, conhecimento, provimento, registro, comunicação e arquivamento. Como votam? Com relator. Aprovado. Em seguida, mais um recurso de reconsideração interposto pelo senhor Gilson Alves Delgado, em face da decisão que recusou o registro do ato concessório de aposentadoria e respectiva fixação de proventos. O recorrente acostou aos autos certidão que comprova a nomeação para o cargo de assessor símbolo DAS7 em 1989, cuja exoneração ocorreu em 1999, assegurando, portanto, a incorporação da parcela. Assim, voto pela recepção, conhecimento, provimento, registro, comunicação e arquivamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Por fim, mais um processo que cuida de processo de tomada de contas instauradas pelo controle interno do município de Campo dos Goitacazes, em razão das irregularidades apuradas na prestação de contas da subvenção concedida pela Fundação Municipal de Esportes à Federação de Triatlon do Estado do Rio de Janeiro. Tendo em vista a prolação definitiva de decisão de mérito que julgou a tomada de contas irregular e imputou débito aos responsáveis, entendo que a documentação encaminhada pelos interessados deva ser recepcionada como recurso de reconsideração. No mérito, foi acostada a certidão de quitação de débito atribuído à recorrente, cujo teor revela que o recolhimento da quantia aos cofres municipais foi efetuado ainda na fase de saneamento do processo. Portanto, voto pela recepção como recurso de reconsideração, conhecimento, provimento, regularidade das contas, quitação, comunicação e arquivamento. Há alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Passo para a pauta de sumário, na qual relatarei 13 processos. No primeiro processo, meu voto está em desacordo com o corpo instrutivo sem manifestação do MPL. Esse primeiro processo é um edital de concorrência pública de número 2 de 2019, encaminhado pela Prefeitura de Barra do Piraí, tendo por objeto a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário pelo prazo de 35 anos, no valor total estimado de R$ 217 milhões. Após a manifestação do corpo instrutivo, o jurisdicionado encaminhou documentos, sendo necessário o reexame do processo. Voto pela diligência interna. Estão todos de acordo? De acordo. Aprovado. Nos dois processos seguintes, meus votos estão parcialmente de acordo com o corpo instrutivo e com parecer do Ministério Público Especial. O primeiro deles é uma representação interposta pela sociedade M França Serviços Especiais Erélia BP, em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Saquarema,
Na elaboração do pregão presencial número 9 de 2019, tendo por objeto a contratação de empresa especializada em locação de veículos para atender a rede municipal de saúde no valor estimado de R$ 4,6 milhões. Apesar de devidamente comunicado na decisão plenária anterior, o jurisdicionado não encaminhou qualquer resposta a esta Corte. Voto pela notificação para defesa e expedição de ofício. Alguma divergência? Sem divergência. Aprovado. Outro edital, no caso, uma concorrência pública ad número 1 de 2019, encaminhada pelo Fundo Municipal de Saúde de Cordeiro, cujo objeto é a contratação de empresa para prestar serviços de assistência hospitalar no valor total estimado de R$ 5,6 milhões. Após detido o exame dos autos, concluo que o edital está apto a ser conhecido por esta Corte. Voto pelo conhecimento, determinação e arquivamento. Todos de acordo? De acordo. Aprovado. Os 10 processos seguintes, meus votos são de acordo com o conjuntivo do parecer do Ministério Especial. Inicialmente, um conjunto de representações interpostas em face de supostas irregularidades cometidas pela Prefeitura de Nilópolis do pregão presencial número 2 de 2019, tem por objeto a contratação de sociedade empresária para a prestação dos serviços de recepção, tratamento e disposição final de resíduos no valor estimado de R$ 3,9 milhões. O gestor encaminhou esclarecimentos demonstrando a ampla divulgação da revogação do certame. Nesse sentido, nos votos 4 a 7 desta pauta, voto pela ciência ao plenário, determinação, expedição de ofício e arquivamento. Como voto? O relator. Aprovado. Em seguida, edital de concorrência pública número 5 de 2019, encaminhado pela Prefeitura Municipal de Araruama, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresas de engenharia para execução de serviços de saneamento básico com redes de drenagens pluviais em diversas localidades do município, no valor total estimado de R$ 14,5 milhões. Em face da revogação do certame, verifica-se a extinção do objeto por parte desta Corte de Contas. Voto pela ciência ao plenário, determinação e arquivamento. Como voto? O relator. Aprovado. Outra concorrência pública, a de número 22 de 2019, encaminhada pela Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá, a SOMAR, cujo objeto é a construção e instalação de arrecife artificial multifuncional móvel no valor reajustado para R$ 41,4 milhões. Considerando que o gestor demonstrou esforços no sentido de atender às determinações emanadas na sessão plenária anterior, entendo que lhe deva ser ofertada mais uma oportunidade de saneamento do feito. Pelo exposto, voto pela ciência plenária e comunicação. Como voto? O relator. Aprovado. Em seguida, um conjunto de edital e representações referentes à concorrência pública número 2 de 2019, encaminhada pela Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá, novamente a SOMAR, cujo objeto é a prestação de serviços de desassoreamento de corpos hídricos localizados no município no valor total estimado de R$ 20,8 milhões. Em atendimento da decisão plenária anterior, foram encaminhados documentos comprovando a publicação do aviso de revogação do edital. Portanto, nos votos 10 até o 12, voto pela ciência ao plenário, determinação, expedição de ofício e arquivamento. Como voto? O relator. Aprovado. Encerrando essa pauta, trago a concorrência pública número 5 de 2018, encaminhada pela Prefeitura de Quissamã, tendo por objeto a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos e demais serviços correlatos, cujo valor estimado atualizado é de R$ 15 milhões. Foi comprovado o atendimento integral à decisão plenária anterior. Assim sendo, voto pela ciência ao plenário e arquivamento. Como voto? O relator. Aprovado. Encerro minha relatoria, agradeço a oportunidade e dou a palavra a Vossa Excelência. Obrigada, conselheiro Cristiano. Bom, senhores, eu não tenho pauta para relatar na sessão de hoje. Dessa forma, nada mais havendo a ser objeto de apreciação plenária. Eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão.